Boa noite, tudo bem com vocês? Eu comentei que minha mãe veio passar uns dias aqui com a gente, né, e nós estamos conversando hoje na hora do almoço um pouco sobre meu pai, né, sobre a infância dele e quão difícil foi. Ela contou alguns detalhes da história da infância dele que eu não conhecia. Os meus pais, né, ambos sempre foram um grande exemplo de resiliência, de o quanto algumas pessoas são improváveis que vão dar certo na vida e atingir um sucesso. E quando eu falo de sucesso, é óbvio que eu não estou falando de sucesso financeiro, né? Tem um sábio, né, um homem aí que falou que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então é o sucesso de, apesar de tudo direcionar, né, para que a vida deles não desse certo, eles conseguiram dar a volta por cima. O meu pai nasceu em São Paulo, com 9 meses de idade. O meu avô mudou para o interior norte paranaense, né, para uma fazenda onde moravam os pais dele. A minha avó, ela era aqui de São Paulo, se não me engano, e não gostava da vida do interior, né? E por algum acaso eles acabaram separando e meu avô ficou com meu pai. E quando meu pai devia ter uns 3 anos, meu avô casou novamente. Casou, teve os seus filhos e naquela época, por alguns dissabores da vida, que eu acho que não convém entrar o detalhe, mulher nova, um filho pequeno da mulher anterior do meu avô, meu pai acabou indo morar em uma pensão, né? Ele tinha em torno aí dos seus 8, 9 anos de idade, foi colocado para morar em uma pensão e durante alguns anos ele viveu, né, nessa pensão em Curitiba, tá, dos seus 8 aí até os seus 14 anos de idade, mais ou menos. Uma pensão que era um cortiço, convivia ali gente não muito boa. Então, meu avô às vezes ia visitar, às vezes passava 15, 20 dias sem visitar e só ia lá pagar a pensão. Meu pai se virava como podia durante o dia. Não sei que quem conhece aquelas cestas de papel que tinham antigamente, né, umas cestinhas recortadas, assim, você abria, tinha um kitzinho de costura. Meu pai vendia isso no centro de Curitiba, vendia laranja, pedia comida, às vezes ia preso, porque eu menor de idade, sozinho, então às vezes ficava preso. Minha mãe contou que uma vez ele ficou 15 dias preso, né, e quando meu avô foi lá visitar ele na pensão, perguntou dele e o pessoal, o dono da pensão, falou: ele não aparece faz 15 dias. Aí meu avô saiu procurar, né, pela hospitais, as cadeias ali, as delegacias da cidade, e encontrou ele. E contra, né, contra toda a probabilidade, né, meu pai tirou a probabilidade da vida dele e fez as coisas darem certo. Aos 14 anos ele decidiu estudar. Decidiu começar a estudar, começou a trabalhar como contínuo, né, como office boy em uma empresa de mate, né, de erva mate. Depois trabalhou numa banca de jornal, trabalhou em alguns bancos, né, como office boy. E nesse período, né, entre os 14 e 16 anos, ele conheceu a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estava no centro de Curitiba, né, 2 missionários conversaram com ele, apresentaram a igreja. Meu pai passou a frequentar, foi batizado, e os líderes dele na igreja viram a situação em que ele vivia, né, num cortiço em que era frequentado por prostitutas e pessoas nessa qualidade, né, e decidiram tirar ele dali.
Então ele foi morar com uma família de um membro da igreja chamado Jesse James. Eu não vou lembrar o sobrenome agora. Alguém a quem nós somos muito gratos, né, por ter acolhido o meu pai. E aí começou uma mudança, né? Uma chave virou na vida dele. Meu pai foi servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, de 77 a 79, ele serviu como missionário. Voltou para casa, foi desobrigado honrosamente do chamado dele, voltou para casa, conheceu a minha mãe, casou. Com a mesma pressa que eu. Acho que eles se conheceram em março e casaram em dezembro, algo assim. E meu pai continuou tocando a vida. Trabalhou, eu lembro, na Ultrafértil, e enquanto eu trabalhava fazia faculdade de Ciências Contábeis na Federal do Paraná. Então, meu pai, por isso que quando eu digo que ele, para mim, junto com a minha mãe, que eu vou compartilhar a história dela também, são exemplos de resiliência, exemplos de como, por mais que as coisas pareçam que não vão dar certo, não é a situação que faz a pessoa, é a cabeça dela, né? Ele ficou sabendo que ia ter um concurso do Estado, um concurso para a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. O salário inicial em torno de 7 ou 8 vezes mais do que ele ganhava na época. Então era um salário muito bom. E ele começou, né? Ele trancou a faculdade e começou a frequentar um cursinho preparatório para esse concurso. Ele foi aprovado e foi lotado na agência de rendas de Jacarezinho, no norte do Paraná. Norte do Paraná, isso, na região de Londrina ali. E aí, mudamos todos nós para Maringá. E lá eu vivi até os meus 13 anos. E se tem uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, né, e que ele aprendeu sozinho, e isso é uma coisa que eu admiro muito, é o poder do estudo, né, do conhecimento, da sabedoria, de nós buscarmos obter conhecimento e entender as coisas. Isso sempre foi um grande exemplo na minha vida, e sempre foi uma coisa que ele bateu muito. As coisas para o meu pai nunca vieram muito fácil, nunca vieram nada fácil, né? Eu sei das histórias que ele contou e alguns detalhes que minha mãe me contou hoje, que as coisas foram muito difíceis, mas eu sou muito grato por tudo que ele me proporcionou. Ele soube valorizar todo o esforço que eu fazia, né? Ele viu que eu estava estudando uma época inglês por conta, pegava quem é mais novo não sabe, antigamente nós tínhamos as fitas cassete, e aí a cassete tinha um encartezinho, você abria, tinha a letra das músicas ali, né? O nome da música, a letra, e eu me interessei nas letras, né, das músicas, e comecei a estudar, né? Então pegava um dicionário português e inglês e ia ali traduzindo, e ele viu esse esforço, me colocou para fazer uma aula de inglês, né, na Wizard, e posteriormente me mandou para o intercâmbio, e ele me despertou esse conhecimento, né, essa entendimento de que quando nós queremos aprender algo, né, se nós temos realmente vontade de aprender algo novo, a dedicação, cara, ela é 90% do caminho. Por mais difícil que seja, a dedicação é 90% do caminho. Porque foi assim com o inglês, foi assim com o espanhol. Eu aprendi espanhol usando o Duolingo. E a prática, óbvio, eu trabalhei na KPMG por 4 anos e obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas eu gostava de falar em espanhol com os escritórios da América do Sul. E esse esforço me ajudou a ficar fluente no espanhol. Eu estou começando aí com um projeto de estudar o francês agora. Então, toda vez que alguém me pergunta, né, o que me inspira, quem que me inspira, o meu pai é uma dessas pessoas, né, uma pessoa que era um improvável, né, alguém que tinha tudo para dar errado e deu muito certo.
né, criou uma família, né, foi, foi casado aí até a morte dele com a minha mãe e tiveram um casamento muito feliz, o que foi um exemplo para mim, né, sempre foi um exemplo. E é por isso que eu sempre tive esse intuito, né, como eu comentei uns dias atrás, de casar, sempre querer namorar pensando em casar, né? Eu sempre quis a felicidade, né, de ter uma esposa do meu lado igual ele tinha com a minha mãe. E é por isso que eu valorizo tanto o meu casamento. É por isso que nós estamos aí, vamos fazer 21 anos casados e eu não tenho, né, como eu falei, eu não consigo imaginar o André sem a esposa, né? Então é um pouquinho do que eu queria compartilhar hoje. É, é um tema que, quando a gente estava conversando na hora do almoço, me deixou bem triste, né? Saber o quanto ele precisou sofrer na infância, né? Uma idade em que eu vejo o meu filho aqui atrás, né? Tá brincando, jogando videogame, brincando com um cachorro e ele, né, tinha que viver pedindo, arrumando coisa para vender, pedindo lanche para os outros na rua, né? Entrava em lanchonete, pedia para alguém pagar um pastel, pagar um misto quente. Dá muita tristeza saber que ele teve que passar por isso, mas não é o único, né? Tanta gente sofre no mundo, mas eu sou muito grato porque Deus, apesar de tudo que ele sofreu, ainda Deus cuidou da vida dele, né? Para que ele fosse alguém. Então, se você acha que você não tem condições de fazer algo, cara, tira isso da sua cabeça. Você tem condição de fazer o que você quer da sua vida, desde que seja algo justo, algo que vá ser o bem para você, o bem para sua família, o bem para a sociedade. Você pode ter certeza, se você se esforçar e trabalhar em prol disso, você vai conseguir alcançar, né? Eu tenho feito isso na minha vida e tenho alcançado. Então, tenho certeza que você também consegue, assim como eu tenho buscado e tenho visto alguns frutos já surgindo na minha vida. Então, obrigado por me ouvirem. Um abraço para vocês, um bom fim de sábado e nós nos falamos amanhã.